Quer mandar sugestão ou opinião sobre a nossa programação? Envie um e-mail para programação.tvsantacruz@redebahia.com.br. Bahia Meio-Dia. Oferecimento Cipolate é pra você. E Santa Casa de Itabuna. Olá, bom dia, boa tarde. Bahia Meio-Dia, a gente começando mais cedo. Agora são 11 horas e 47 minutos. Isso por conta dos Jogos das Olimpíadas. E a gente vem chegando com as notícias do sul e extremo sul do estado nesta quinta-feira, 22 de julho. E entre os destaques dessa edição, a gente fala de saúde. Logo mais tem a ampliação da faixa etária de vacinação contra a Covid-19 em Itabuna. O público-alvo são as pessoas a partir de 33 anos, não é isso, Franciele Caetano? Boa tarde. Isso mesmo, Olga. Boa tarde para você e para todos que nos assistem. Eu estou aqui no Teatro Candinha Dória, onde já tem fila, viu? A vacina começa às 4 da tarde. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações sobre essa movimentação aqui e também sobre a vacina. É com você. Obrigadão, Fran. E a taxa de ocupação de leitos de UTI para a Covid-19 segue em alta em cidades do extremo sul do estado. Assunto para Thaisa Moura. Bom dia, Thaisa. Bom dia para você também, Olga, para todos que nos assistem. Pois é, segue bastante preocupante a taxa de ocupação dos leitos de UTI aqui na nossa região. Em Porto Seguro, por exemplo, são 20 leitos de UTI e desses 14 estão ocupados, um índice aí de 70%. Já em Eunápolis, cidade vizinha, que também atende pacientes de toda a região, dos 20 leitos de UTI, 16 estão ocupados, ocupação média de 80%. Em relação aos leitos clínicos, a ocupação é de 55%. Já, Olga, eu volto com mais detalhes dessa ocupação aqui no nosso Bahia Meio-Dia. Obrigada, Thaisa. E ainda o aumento de ocorrências de interrupção de energia elétrica na Bahia por causa de uma brincadeira. É isso mesmo. A garotada está empinando pipa perto da rede elétrica, o que tem gerado transtornos, inclusive aqui em Itabuna. Um acidente na BR-367 em Santa Cruz Cabrália deixou 2 pessoas feridas. O acidente envolveu um carro e uma moto. As 2 pessoas foram atropeladas e o motorista do carro foi cercado por pessoas que estavam no local, gente. E os Jogos Olímpicos já começaram, a gente já falou sobre isso, né? A abertura oficial é amanhã e o Bahia Meio-Dia está em clima de esporte. Você vai conhecer um pouco da história de Jojó de Olivença, bicampeão de surf brasileiro nos anos de 1988 e 92. A paixão pelo esporte, gente, se transformou em solidariedade. E hoje ele ajuda crianças com um projeto em São Paulo. Esses são apenas alguns dos destaques dessa edição. Eu conto com sua companhia. Fique com a gente. O primeiro assunto do BMD de hoje é o drive-thru de vacinação para pessoas a partir de 33 anos aqui em Itabuna. A vacinação começa às 4 da tarde no Teatro Candinha Dória e Franciele Caetano está por lá acompanhando a movimentação. Ô Fran, serão distribuídas 400 senhas e já tem um movimento grande por aí, não é? Já sim, viu, Olga? Eu acompanhei as últimas edições desses drives que aconteceram aqui e hoje o movimento não está tão grande como os outros. Quando eu cheguei, a fila estava um pouco menor, mas eu percebo aqui que já chegaram mais alguns carros e as pessoas estão muito, vamos dizer, estão na expectativa, né, para essa vacina. Foi um avanço grande, a cidade até semana passada, até ontem, estava vacinando o público de 35 ou mais e hoje aí ampliou para 33 anos. Lembrando que essa ampliação para essa faixa etária só vai acontecer aqui através desse drive-thru. Mais cedo, a nossa equipe esteve por aqui e conversou com algumas pessoas que chegaram cedo. Vejam aí. Eu cheguei hoje às 7 horas da manhã e, bom, minha expectativa
é a melhor possível, no sentido de tomar logo, pelo menos a primeira dose. Não sei qual é a vacina que irei tomar e tampouco estou escolhendo. O que vier eu vou tomar e a expectativa é melhor daqui para frente, no sentido de voltar à normalidade, né? De seguir com a vida normal. Trouxe sonzinho, trouxe alimentação, a esposa vem trazer o almoço, tá tranquilo, sem problema. Dá pra aguardar numa boa por aqui. E nem dormimos, emocionada, ansiosa. Hoje é o grande dia. Trouxemos o kit de sobrevivência, vai aguentar até 4. São carros, motos, como o rapaz disse aí na Sonora, eles estão cheios de expectativa para tomar aí essa primeira dose, que vai contemplar as pessoas com 33 anos ou mais. Segundo a Secretaria de Saúde aqui do município, serão 400 senhas que irão começar a ser distribuídas a partir das 4 horas da tarde. Mas uma informação importante que eles pediram para a gente repassar, que são para aquelas pessoas que costumam marcar o lugar, pedir para um parente, pedir para alguém marcar o local na fila, que essas pessoas cheguem um pouquinho antes, porque eles começam a fazer o cadastro, Olga, antes das 4. Então, é de extrema importância que as pessoas que forem tomar a vacina estejam dentro do carro no momento em que a equipe começar a fazer o cadastro, começar a fazer a fila, para ajudar a fluir melhor no momento que a equipe começar a aplicar a vacina. Eu estou vendo um carro aqui que já está cheio. Vamos conversar com elas para saber que horas elas chegaram aqui. Estou vendo sacolas, copos. Bom dia, meninas. Qual é o seu nome? Ellen. Bom dia. Bom dia, Ellen. Ellen, você chegou que horas? Quantas pessoas aí que estão no carro serão vacinadas? Estamos em 2. Chegamos aqui às 5 da manhã, porque moramos aqui próximo, então nas outras vacinações acompanhamos que estava bastante cheio, né? A fila muito grande, então decidimos chegar mais cedo, até porque as senhas são apenas 400 senhas, né? Então a gente decidiu vir um pouco mais cedo para não perder a oportunidade de se vacinar. Então fizeram o quê? Já tomaram café da manhã, lanche, almoço? Café da manhã, como moramos próxima, vamos buscar o almoço, mas café da manhã, um bolinho, um cafezinho, a água está garantido. Obrigada, então boa sorte para vocês, tá bom? Então, a vacina começa às 4 horas da tarde, por favor, cheguem um pouquinho antes para facilitar o trabalho das equipes. E uma informação importante também, que as unidades de saúde dos bairros continuam aplicando a vacina para pessoas com 35 anos ou mais. Essa vacina destinada ao público que tem 33 anos acima vai acontecer hoje apenas aqui nesse drive-thru no Candinha Dória. Uma outra data, um outro cronograma será estipulado aí pela Prefeitura ao longo dos próximos dias. Serão 400 senhas. A galera aqui está animada, na expectativa. A fila está grande, as pessoas começaram a chegar. O número de carros aumentou desde o momento que nós chegamos por aqui. E a gente segue daqui acompanhando, Olga. É com você aí no estúdio. Obrigada, Fran. A gente percebe muito a ansiedade das pessoas. Ô, gente, só que os postos também estão vacinando 35 anos para 33, é um pouquinho. A gente, claro, entende a vontade das pessoas se imunizarem logo, mas também dá para esperar, né? Em breve será divulgado um novo cronograma e você que está em busca da vacina hoje, a partir de 33 anos, então, no Teatro Candinha Dória. Agora a gente vai até Buerarema para continuar falando de vacinação contra a Covid-19. A gente está rodando pelas cidades da região. Ontem você viu aqui que Itacaré já está vacinando jovens a partir de 25 anos e Buerarema também. E eu vou conversar ao vivo com a secretária de Saúde do município, Ivina Mororó. Olá, secretária, bem-vinda ao Bahia Meio-Dia. Boa tarde ou bom dia. Olá, Olga. Bom dia, é um prazer enorme. Então, secretária, vocês conseguiram avançar no cronograma em Buerarema. E aí eu te pergunto, e os outros públicos, essa vacinação de primeira dose, ela conseguiu ser feita direitinho?
Perfeito, Olga. Conseguimos sim. Na verdade, a gente tem seguido todos os protocolos, claro, preconizado pelo Ministério da Saúde, pelo Programa Nacional de Operacionalização em Vacina, e que dizia que nós tínhamos os grupos prioritários, claro, idosos, profissionais de saúde, algumas categorias que foram priorizadas, e a partir daí começou por ordem decrescente de idade. E nós conseguimos, graças a Deus, avançar, né? Borarema, essa semana, ontem, a partir de ontem, nós conseguimos dar uma celeridade maior à vacinação. O público que estávamos buscando muito era esse público a partir de 25 anos de idade, que é um público algo economicamente ativo, é um público que a gente identifica que está realmente mais exposto. Né? E a partir daí a gente começou a buscar algumas estratégias, né? Inclusive vacinações aos sábados, porque é um público que estuda, que trabalha, né? Mas tem caminhado muito bem. A gente identifica, na verdade, que para passarmos por esse processo de pandemia, realmente a vacina nesse momento é a solução. A gente já tem mais ou menos um número, porque a vacinação começou ontem de 25, um número de quantas pessoas já foram vacinadas, secretária? Isso. Na verdade, Olga, ainda não. Esse boletim ele é fechado diariamente. Começamos ontem a partir da tarde, né? Então nós vamos ter a primeira remessa agora à tarde, né? Dessas 24 horas, das primeiras 24 horas. Mas assim, está sendo uma busca muito grande, é uma ansiedade muito grande e a gente compreende, né? Esse público que de fato quer ser vacinado. Isso nos deixa realmente muito felizes. Infelizmente, a quantidade de doses ainda é uma quantidade de doses insuficiente. A última remessa que nós recebemos foram 200 doses para D1, né? Para a primeira dose, e estamos aguardando a partir de amanhã recebermos mais 297 doses de vacinação para darmos continuidade a esse processo. Mas a busca tem sido grande em todas as nossas unidades de saúde da família aqui do município. Mas essa procura tem acontecido dentro da normalidade, sem filas? Quantos postos estão disponíveis aí para a população? São 8 unidades de saúde, onde todos eles estão vacinando, mas tem acontecido de forma muito organizada, Olga. A gente tem conseguido organizar esse processo para que não ocorra fila, não ocorra aglomeração, né? Então, a gente realmente tem conseguido fazer isso. Aos sábados também nós vamos vacinar, né? Só estamos no aguardo dessa próxima remessa de vacinação. E todos os sábados nós fazemos um processo também de ficha, de organização, montamos toda uma equipe para estar organizando esse serviço. E esse horário de vacinação, secretária, está indo de que horas até que horas? Perfeito. O horário de funcionamento das unidades aqui do município, Olga, é pela manhã, a partir das 7h30, fecha para almoço, e a partir das 13h30 retoma a sua vacinação e finalizamos às 17 horas. A princípio, nós até colocamos também o horário noturno, porque a gente identificava também que esse público economicamente ativo, que trabalha, muitas vezes não procurava o serviço pela indisponibilidade de horário, né? Mas isso realmente a gente tem percebido que esse público tem conseguido ir até suas unidades de saúde, né? Até porque a gente não está tendo sobra dessas vacinas, dessas doses, então por isso acabamos extinguindo, né, essa vacinação noturna, mas aos sábados, durante o dia inteiro, tanto pela manhã quanto pela tarde. Nessa ação estão sendo utilizados quais imunizantes aí para a primeira dose? Nesse momento estamos com Coronavac, recebemos 200 doses agora de Oxford, também tanto somente para D1, né? Mas para D2 nós temos 2, até porque todos, né? Todos os imunizantes. A princípio, a informação que nós recebemos, né, do Estado, que receberíamos agora Oxford, Coronavac e Pfizer. E tem uma previsão, secretária, do número, por exemplo, para a próxima remessa? Seriam 297 doses, Olga. Na verdade, a previsão era que receberíamos hoje essa vacinação, né? E por conta do mau tempo, enfim, aconteceu algum tipo de problema e que não pôde chegar a tempo, mas vai ser distribuído a partir de amanhã. Então, por isso também a nossa pressa, né, em vacinar ao sábado, essa celeridade que a gente tem buscado, estratégias mesmo, para poder adiantar esse processo de vacinação. Secretária, a senhora falou aí da questão da vacinação em segunda dose, né? Tem todos os imunizantes, gente, mas a gente mostrou aqui que Borarema estava registrando uma baixa procura com relação a essa segunda dose e fizemos até um chamamento, não foi uma convocação aí dessas pessoas. Qual é a situação hoje no município?
Perfeito, Olga, e surtiu efeito, Na verdade, tem aumentado, né, essa procura da população. Além disso, a gente tem feito a buscativa também desses usuários, né? Hoje a gente tem uma equipe multiprofissional com os agentes comunitários que tem feito a busca. A gente identifica quem é aquele usuário que não procurou o serviço, né? Porque existe o aprasamento da dose. Então, a partir do momento que chega a data que ele não procurou o serviço, não procurou a unidade de saúde, nós vamos até ele, né? Então, o agente comunitário tem feito essa busca desses usuários e aí sim a gente está conseguindo captar. A gente identifica, a princípio, que algumas vacinas que dão alguns efeitos adversos, que é normal, né? E aí acabou que essa população acabou tendo algum tipo de restrição para retornar e procurar a unidade de saúde. Mas aqui no município de Guararema não tivemos nenhum tipo de efeito adverso grave, né? Somente efeitos transitórios. E então, dessa forma, a gente tem pedido para a população que, de fato, volte, retorne, tome sua segunda dose, porque os efeitos adversos são tão brandos, tão leves, que, na verdade, não se justifica para a gente correr o risco de adquirir uma doença, né, e, de repente, correr um risco muito maior de ir até a unidade hospitalar, ou de ficar entubado, ou de vir, inclusive, a óbito. Com certeza, porque a vacina é para isso, para evitar casos mais graves. Só para fechar nossa conversa, Ivina, com relação à questão de um avanço no cronograma. Você falou aí, previsão de recebimento de cerca de 300 doses para a primeira dose, então vai depender esse avanço dessa chegada que a gente está esperando, né? Na verdade, nós já avançamos para os 25 anos e, dependendo dessas próximas remessas, Olga, a gente já quer realmente atingir todo esse público elegível, que é a partir de 18 anos, né? Então, assim, vai depender muito dessas doses de recebimento que a gente vai estar conseguindo. Se a gente conseguir identificar que a quantidade de doses que, né, o município de Guararema vai receber vai ser uma quantidade realmente maior a partir das próximas semanas, certamente, sem dúvida, a gente não vai ficar com vacina retida, né? A proposta, de fato, é dar celeridade ao processo e a gente vacinar todo esse público elegível aí a partir de 18 anos. Que maravilha, que boa notícia. E, na notícia. verdade, Olga, a gente tem... Perfeito. E a gente tem identificado, inclusive, até pela curva, né? Houve um decréscimo da curva epidemiológica, né? Inclusive, a princípio, a gente tinha uma preocupação muito grande em relação aos festejos juninos, o que não aconteceu, graças a Deus, né? Então, a gente conseguiu aí teve, na verdade, um decréscimo. Hoje estamos com 8 casos ativos, né? Já chegamos a ter, no início do ano, quase 130 casos ativos, né? Foi um impacto negativo muito grande. Então, hoje a gente consegue enxergar que a solução realmente está na vacina. Está na vacina até para a retomada das nossas atividades, o convívio social, né, que tem sido tão importante e que a pandemia tem gerado um impacto muito negativo em torno disso. Ok, então, muito obrigada por sua entrevista, secretária Ivina, e bom trabalho aí em Guararema. Muito obrigada, Olga, eu que agradeço a oportunidade. E é isso, gente. Uma atenção bem importante com relação a essa questão da vacinação, que é justamente para diminuir a ocupação dos leitos de UTI. E por falar nisso, a taxa de ocupação de leitos de UTI para a Covid-19 segue em alta em cidades do extremo sul do estado. É o caso de Eunápolis e Porto Seguro, que estão com taxas entre 70% e 80%. Eu vou chamar agora a Thaisa Moura, que está neste momento com o governador Rui Costa em Santa Cruz Cabrália. Thaís, é com você. Pois é, Olga, boa tarde para você, para todos que nos assistem. O governador Rui Costa está cumprindo a agenda aqui hoje em Santa Cruz Cabrália. Veio fazer algumas inaugurações aqui na cidade também. Está recebendo algumas reivindicações dos indígenas nesse momento também, alguns pedidos. Governador, a situação da Covid aqui no nosso estado deu uma melhorada nas últimas 3 semanas, mas aqui no extremo sul continua alto. A gente viu a ocupação hoje dos leitos de UTI em Eunápolis, que está de 70%, em Porto Seguro está de 80%. Como é que o senhor está avaliando isso, esse cronograma aqui do extremo sul? Olha, a Covid diminuiu muito, como você se referiu, no estado da Bahia. Nós estamos com o segundo menor número desde janeiro. Em janeiro tínhamos o menor número, que foi 5.000, e agora estamos com 8.800 casos ativos. Mas é preciso que as pessoas continuem usando máscara. E é preciso que cada município, prefeito, ajude nesse processo de conscientização.
mesmo que os números estejam caindo, a gente está percebendo que aqueles locais, cidades ou locais, onde a população baixou a guarda, onde estão ocorrendo festas clandestinas ou aglomerações de pessoas sem máscara, os números ainda continuam relevantes, como você citou agora. Mesmo que na maior parte do estado os números tenham caído, mas resiste a cair onde não há o uso da máscara, onde festas acontecem. Eu passei aqui agora na orla, na pista, e um grande número, infelizmente, de pessoas sem máscara. É por isso que o número aqui está demorando a cair. Governador, o senhor chegou a comentar, quando anunciou o retorno das aulas, de que a taxa de ocupação dos leitos de UTI seria determinante para uma possível mudança nessa data de retorno das aulas. Como aqui no Extremo Sul, essa taxa de ocupação continua alta, existe a possibilidade de se rever um novo calendário aqui para a região ou vai acompanhar o calendário estadual de 26 de julho? Olha, a rede estadual, ela não é possível você fazer por município ou por região, senão você não tem como estruturar o calendário de aulas estaduais. Nós estamos hoje com 57% de taxa de ocupação, é a segunda mais baixa do ano, e com o número de contaminados também baixo. Então, o que a gente quer reiterar, eu tenho caminhado, como estou hoje aqui, pelas cidades, pelos bairros, pelas comunidades, e infelizmente, adolescentes de 15, 16, 17 ou jovens de 18 anos, muitos estão sem usar máscara. Então, eu tenho repetido que dentro da escola será exigido, só ficará na escola quem ficar com máscara. Então, e acho que a reprodução da doença pode até diminuir com a volta às aulas, porque as pessoas estarão usando máscara boa parte do dia, o que não está acontecendo no dia de hoje. Ô, Thaísa. Governador, a apresentadora Olga tem uma pergunta para o senhor. Então, boa tarde, governador Rui Costa. Thaísa, pergunta para ele, por gentileza, já que o estado volta todo com a rede estadual de ensino, não pode voltar separado, mas ações, estratégias podem ser específicas, então, para o Extremo Sul, já que a gente está com essa taxa maior, por exemplo, propagandas, uma orientação mesmo da educação aí para esses jovens? Ok. Ela perguntou, governador, se já que vai todo mundo voltar junto e as taxas ainda continuam altas em algumas regiões da Bahia, como aqui no Extremo Sul, o senhor tem alguma outra estratégia para ajudar na conscientização, na orientação de como essas aulas devem ser retomadas, para que possa ter mais segurança para esses alunos e para a população jovem de uma forma em geral? Não estamos voltando todo mundo junto, nós estamos voltando agora, segunda, o ensino médio, que são dos jovens maiores, de 15, 16, 17, 18 anos. O ensino fundamental só voltará dia 9 de agosto. Então, repetindo, segunda volta ensino médio, dia 9 de agosto volta ensino fundamental, que são os menores. Então, aí no que nós vamos reiterar aqui é o uso obrigatório de máscara. Somente metade dos alunos estarão na sala, com a distância de uma carteira, no mínimo uma carteira entre um aluno e outro. Nós disponibilizamos em todas as escolas, em vários locais, álcool gel, colocamos pias para lavar a mão, inclusive no pátio da escola e na entrada da escola. Então, e vamos reforçar esse processo educacional, pedagógico, de higienização e de distanciamento, garantindo, portanto, parar o ciclo da doença, enquanto a gente consegue avançar a vacinação. Governador, toda semana chegam novos lotes de vacina do Ministério da Saúde. A vacinação lá tem avançando. Em algumas cidades já chegou aqui a faixa dos 30 anos aqui na nossa região. Em outras cidades, como Guararema, a faixa dos 25. Existem planos de se avançar ainda mais, de acelerar esse processo com a chegada agora da Covaxin e futuramente da Sputnik? Olha, eu tenho reiterado, até nós fizemos um documento dos secretários de saúde estadual, um documento dos governadores, manifestando a nossa insatisfação com relação ao critério de distribuição. A Bahia e o Nordeste era para estar mais avançado. Por quê? Porque não foi utilizado apenas o critério populacional para distribuir a vacina. Se fosse adotado o critério populacional apenas, a Bahia já teria recebido mais 750 mil vacinas. Ou seja, nós deixamos de receber
750 mil vacinas, porque o Ministério está utilizando outros critérios de distribuição que não a população. Então nós reiteramos aqui que isso seja corrigido o mais rápido possível e que o critério seja apenas distribuição proporcional pela população de cada estado e de cada município. Para encerrar, governador, os professores aqui da nossa região, eles começaram a receber a primeira dose, a grande maioria deles da AstraZeneca, em meados de maio. Ou seja, eles só vão completar esse calendário vacinal, o esquema vacinal, em meados de agosto, alguns deles até final de agosto. Como é que está essa negociação com os sindicatos? Porque muitos disseram que só vão ficar felizes, né, com o retorno dos professores se eles tiverem a segunda dose, que muitos deles não vão retornar. Como é que está essa negociação entre os sindicatos e o governo do estado? Nós, ao longo da pandemia, conseguimos nos alimentar, porque os trabalhadores da agricultura trabalharam durante todo o período. Os trabalhadores dos supermercados trabalharam todo o período. Os trabalhadores do comércio, dos açougues, das padarias, trabalharam todo o período. Os militares trabalharam todo o período, os policiais civis trabalharam todo o período. Toda a construção civil trabalhou todo o período. O pessoal do turismo, dos hotéis, trabalharam todo o período. Ou seja, todos os trabalhadores trabalharam sequer sem a primeira dose da vacina. 100% dos professores já tomaram a primeira dose e cerca de 70% a 80% já tomou a segunda dose. Então, é a única categoria que teve esta condição de, antes de trabalhar, ser vacinado. Nenhum outro trabalhador teve esse direito. E, portanto, chegou a hora de devolver à sociedade, aos que mais precisam, a sua contribuição, a contribuição de quem é servidor, para salvar esses jovens. Os jovens estão se perdendo nas periferias, nas cidades pobres, sendo capturados pelo caminho errado, e é preciso trazê-los de volta para a educação, porque a educação é o que transforma a vida do ser humano. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos e sua participação aqui no Bahia Meio Dia conosco, governador. É com você aí no estúdio, Olga. Obrigada, Thaisa. Obrigada, governador Rui Costa. E a gente segue, gente, mostrando a taxa de ocupação dos leitos de UTI em outras cidades da região. Vamos ver aqui comigo, olha só. Dos 15 leitos de UTI disponíveis para Covid-19, 9 estão ocupados. Então, 60% é a taxa de ocupação em Teixeira de Freitas. Dos 10 leitos clínicos, 5 estão ocupados, 50%. Vamos dar uma olhadinha agora no sul do estado. Em Itabuna, olha só, dos 49 leitos de UTI existentes, 34 estão ocupados. A gente está com a taxa aí de 70% de ocupação de leito de UTI e 48% é a taxa de ocupação aí dos leitos clínicos aqui em Itabuna. Ilhéus, dos 81 leitos de UTI disponíveis para a Covid-19, 41 estão ocupados. A gente tem uma taxa aí de 51%, de acordo com a CESAB. É uma taxa considerada boa. E dos 70 leitos clínicos, 22 estão ocupados, ainda mais baixa, 31% é a taxa de ocupação no município de Ilhéus, com relação aos leitos clínicos aí exclusivos para a Covid-19. Falando novamente, a fonte é a Secretaria Estadual da Saúde. E falando sobre o retorno das aulas do ensino médio na próxima segunda-feira, escolas aqui de Itabuna estão se preparando, isso que foi assunto aí com o governador Rui Costa, essa volta aí do ensino médio para as aulas a partir da próxima semana. Vamos ver na reportagem como é que está essa preparação aqui em Itabuna. Em Itabuna são 11 escolas estaduais. 2 com ensino fundamental e médio e 9 com apenas o ensino médio. Nelas estão matriculados aproximadamente 10 mil alunos. João cursa o 2º ano do ensino médio e sonha ser biólogo. Depois de mais de um ano estudando de forma remota pela internet, a partir da semana que vem, ele vai poder retomar a rotina de sala de aula e tirar as dúvidas presencialmente com o professor. Para mim, eu acho que vai ser bom, porque vai voltar às aulas presencial, eu vou poder mais prestar atenção. Com os professores na sala, vai poder perguntar, explicar mais, coisas da explicação. E para mim é isso. Não é nem pelos colegas, porque eles são a parte essencial também da escola, só que é mais pelo meu futuro ensino, meu aprendizado.
O governo do estado autorizou o retorno das aulas do ensino médio na rede estadual de ensino para o dia 26 de julho, próxima segunda-feira. Os colégios já estão se preparando para garantir a segurança sanitária dos alunos com o retorno do ensino presencial. As mudanças que nós tivemos que fazer foram até umas mudanças poucas, né? A instalação de pias lá na recepção, a escola, a instalação de dispensers também na escola, as marcações, né, nas salas, no chão também, colocação de diversos cartazes para indicar, né, todo o protocolo de segurança. As aulas serão de segunda a sábado. Essa fase híbrida, ela corresponde a um tempo do estudante presencial e um tempo do estudante remoto em sua casa, com atividades planejadas. Turmas que vão estar 50% na sala para garantir todos os protocolos. Lembrando que o que nos faz mudar de fase é exatamente os índices que a saúde nos traz. Então a gente está referenciado na saúde, que nos permite que nesse momento a gente possa trazer os estudantes presenciais na escola. São 3 dias na semana, intercalados, né, de uma semana, e na outra semana o aluno que estudou na segunda, ele vai estudar agora na terça, para que ele possa ter todos os seus professores no processo, e quando ele está em casa, na sua atividade, ele tem uma atividade planejada, orientada pelo professor do componente, que aí a gente garante toda a carga horária para que integralize essa formação do aluno garantida. Certo. Haverá alguma alteração na carga horária diária aplicada a esses alunos dentro da sala de aula? Não, a gente segue o mesmo preceito que a lei diz, né? A LDB garante as 800 horas e nesse ano contínuo nós temos uma carga horária ampliada para garantir os 2 anos em um. No Centro Integrado Oscar Marinho, o CIONF, já aconteceu a primeira reunião presencial de professores. Entre os assuntos, as novas práticas e métodos que serão adotados neste retorno dos alunos no ensino médio. A gente está tendo que fazer adaptações metodológicas, sobretudo do ponto de vista pedagógico, né? Porque para a gente receber o aluno presencialmente, ele está vindo de um processo, né, remoto, é muito complicado, a gente tem que ter adaptações, inclusive porque nós somos uma escola inclusiva, temos alunos com deficiência, alunos com limitações sensório-motoras, e aí tem que adaptar toda a nossa logística, toda a nossa forma de educar para essa nova realidade, né? A escola ainda está concluindo as adaptações para receber os alunos nos 3 turnos, mas segundo a diretora, até segunda-feira, tudo vai estar pronto. Nas salas vão ficar em torno de 16 a 20 cadeiras, né? As cadeiras elas vão ser marcadas com o nome do aluno, que a família que vai poder retornar. Estamos fazendo o possível, né, para organizar a escola e recebermos nossos alunos e professores também. Para os alunos do ensino fundamental, as aulas presenciais na rede estadual serão retomadas somente a partir de 9 de agosto. Então, nesse primeiro momento, ensino médio, gente. Intervalo agora. No próximo bloco, a gente vai falar das quedas de energia causadas pelas pipas que ficam presas nos fios da rede elétrica. Em Itabuna, esse tipo de situação é bastante comum. E ainda, um homem morreu eletrocutado em Porto Seguro. Já já eu te conto como tudo aconteceu em um instante só. Agora são 12 horas e 19 minutos. Eu volto falando sobre a vacinação contra a Covid-19. Dessa vez, em Teixeira de Freitas, tem drive-thru por lá para pessoas a partir de 33 anos. Kátia Petersen, boa tarde para você. Estamos avançando aí em Teixeira também, não é? Oi, Olga, exatamente. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Avançando sim, viu? Como você disse, aqui o drive-thru para pessoas com mais de 33 anos, e a procura foi grande porque desde ontem já tinha gente com o carro aí na fila para garantir uma senha, e essas senhas que foram disponibilizadas, 1.000 senhas, 1.000 doses, esgotaram muito rápido. Eu estou aqui com o Sandro Calef, que é o diretor de Vigilância em Saúde, para falar sobre o processo de vacinação aqui em Teixeira de Freitas. Boa tarde, Sandro. Hoje vocês também disponibilizaram senhas para os pedestres, né? Além de quem estava aí no carro. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Olga. Boa tarde a todos os telespectadores da
da TV Bahia. A gente hoje conseguiu fazer uma disponibilização de 1.000 doses, né, de 1.000 senhas foram entregues. Né, logo até antes das 10 horas da manhã, as senhas já haviam sido entregues, tá, para a gente conseguir alcançar o maior número de pessoas. Né? Hoje a nossa faixa etária está a partir dos 33 anos, já há uma programação, né, já há um agendamento para vacinas acontecerem, a vacinação acontecer também em formato de drive-thru, tanto para pedestre quanto para carros, com 1.100 doses agora no próximo domingo. E aí, então, já para as pessoas ficarem atentas, né? No domingo, o horário vai ser como este, de 8 da manhã até as 2 da tarde, vai mudar alguma coisa. Então, 32 anos no domingo, o que as pessoas precisam trazer de documentos para poder vacinar aqui? A documentação é algo muito importante em relação à comprovação da residência no município de Teixeira de Freitas. Além da documentação, né, oficial de RG, CPF, né, temos também a necessidade do cartão do SUS, mas tendo o CPF a gente consegue localizar o cartão do SUS, que precisa estar lotado aqui em Teixeira de Freitas, ou algum comprovante de residência nominal, né, o nome do vacinado com o comprovante de residência em seu nome. Esse comprovante pode ser a conta de água, a conta de luz, de telefone celular, de telefone de linha, uma compra feita na internet com um boleto bancário que gere o nome dessa pessoa juntamente com esse comprovante de residência. Isso é muito importante porque a gente precisa fazer o registro de dose no nosso sistema de vacinação para a gente manter o alinhamento mesmo e conseguir extrair dados importantes para avaliar a eficácia e o avanço da vacinação. Já estamos aqui em 6 meses de vacinação, né? Mais de 50.000 doses aplicadas de primeira e segunda dose. E nessa estratégia que vocês estão desenvolvendo de drive-thru, vocês também acabaram unindo aí a solidariedade, né? É uma arrecadação de agasalhos. Como é que vai funcionar isso, Sandro? Já está funcionando, na verdade. Para quem vai ser destinado? Já vem sendo utilizada essa estratégia do Drive Solidário, onde as pessoas podem trazer alimentos não perecíveis, agasalhos e roupas que vão ser doadas para as instituições filantrópicas daqui da região que precisam também de apoio, né, que a gente percebe que nesse período de pandemia houve problema financeiro, né, em muitas instituições que até mesmo a garantia dos elementos básicos estão com necessidade. Então quem puder, né, sentir tocado pelo coração de fazer a sua dose solidária, né, de vir aqui fazer a sua vacina, a sua primeira dose de vacina e puder ajudar o irmão também que precisa nesse momento, né, porque a pandemia acontece, mas o frio e a fome também aparecem junto, elas estão contínuas com a gente. Com certeza. Muito obrigada, viu, Sandro, pela sua participação. Só reforçando, então, no domingo, gente, o drive-thru vai ser para pessoas com 32 anos ou mais e quem puder e quiser também dá para contribuir, para ajudar essas pessoas que estão com mais dificuldade nesse período de pandemia, viu, Olga? Com você. Obrigada, Kátia, principalmente agora, né, no friozinho. Importante a gente ajudar. Obrigadão. E a gente vai seguir acompanhando essa questão do avanço na vacinação em Teixeira de Freitas. E eu quero dar uma olhadinha, gente, porque tá tendo drive-thru, olha só, para vacinação contra a Covid-19 aqui em Itabuna. Essa vacinação, ela só começa à tarde, às 4 horas da tarde, mas como a gente falou até mais cedo aqui no Bahia Meio-Dia, essa fila já começou a se formar, gente, desde muito cedo. Inclusive, Franciele Caetano conversou com algumas pessoas, uma delas, né, chegou às 5 horas da manhã, então o pessoal tem chegado cedo para tentar garantir uma das 400 vagas aí, 400 senhas disponíveis para vacinação. Lembrando que o público de hoje, a partir de 33 anos, esse público foi expandido aí, então, portanto, você que tem a partir de 33 anos pode se vacinar somente nesse esquema drive-thru aí no Teatro Candinha Dória. Com relação, gente, a outro público, as unidades básicas de saúde estão vacinando a partir de 35 anos de idade. Então, atenção aí, porque para 33, somente no Candinha Dória, tá aí a imagem de Marcos Roberto, nosso repórter cinematográfico, mostrando para você ao vivo que cada hora chega mais carro aí. Tá aumentando, viu? A gente tem percebido aí que essa fila tem ficado maior. Lembrando, vacinação acontecendo às 4 horas da tarde, aí no Teatro Candinha Dória. Mudando de assunto, um grupo aqui na Bahia é suspeito de receber R$32 mil por meio de uma fraude no benefício do auxílio emergencial.
Quem investiga esse crime é a Polícia Federal, que fez hoje uma operação. A repórter Naila Santos tem informações de Vitória da Conquista. Olá para você que acompanha o Bahia Meio Dia. Olha só, essa operação Animus Fraudandi, que significa intenção de fraudar, foi deflagrada pela Polícia Federal hoje em várias cidades do estado da Bahia. O objetivo da operação é combater fraudes aos benefícios emergenciais que estão sendo pagos à população com dificuldades nesse período de pandemia. O objetivo está sendo identificar grandes fraudes no recebimento desses auxílios, desarticular organizações criminosas, responsabilizar os integrantes e devolver o dinheiro roubado aos cofres públicos. Hoje estão sendo cumpridos 29 mandados de busca e apreensão, 4 mandados de sequestro de bens, com um total de R$60 mil bloqueados por determinação judicial. Aqui em Vitória da Conquista são 2 mandados de busca e apreensão, 3 mandados de medidas cautelares e um bloqueio de bens no valor de R$20 mil nos municípios de Guanambi e Canavieiras. Em Ilhéus, cumpre 6 mandados de busca e apreensão, sendo 4 em Canavieiras, 1 em Santa Luzia e 1 em Porto Seguro. Na região de Ilhéus, a suspeita é que o grupo criminoso tenha fraudado 49 contas para obter o auxílio emergencial em um valor de R$32 mil em apenas 25 dias. A expectativa é que todo esse valor retorne aos cofres públicos. São essas as informações, eu volto com vocês no estúdio. É o povo precisando e gente má aí roubando das pessoas, né? Mudando de assunto, gente, um homem morreu eletrocutado hoje pela manhã em Porto Seguro. Foi na Rua Florestal, no bairro Casas Novas. Segundo a polícia, a vítima foi identificada como Nelson Xavier de Almeida, de 67 anos. A polícia disse ainda que ele estava mexendo numa peça de ferro na laje da casa dele quando se desequilibrou e que acabou aí tocando o ferro em um fio de alta tensão. O Corpo de Bombeiros precisou ajudar na remoção do corpo. Uma tristeza, né? E moradores estão reclamando das constantes quedas de energia em Itororó. Eles dizem que esse problema está causando um transtorno danado e que aparelhos eletrônicos estão sendo danificados. Assunto para a repórter Isabela Freitas. Boa tarde para você, Isabela. O povo está na bronca. Oi, Olga, boa tarde a todos, exatamente na bronca mesmo. Segundo os moradores de Itororó, esse problema está acontecendo desde a última sexta-feira, dia 16, e sempre no período da madrugada. Começa por volta da meia-noite e segue até as 5 horas da manhã, com quedas sucessivas de energia, o que tem aí prejudicado, danificado alguns aparelhos de pessoas que entraram em contato com a gente, tiveram geladeiras danificadas, aparelhos de roteador, entre outros objetos, e algumas pessoas ficam ainda falando que é meio complicado esse processo de pedir o reparo e acabam aí arcando com esses custos dos prejuízos. Os moradores já entraram em contato com a Coelba, informando, reclamando, claro, aí desse problema, porque segundo eles começou na madrugada para sexta-feira e ficou assim com essas quedas sucessivas até a madrugada do domingo. De acordo com os moradores, nos últimos dias essas quedas reduziram, mas eles percebem ainda que essa energia por lá em Itororó continua como se estivesse com a intensidade um pouco fraca, deixando todo mundo ainda apreensivo com essa situação e ninguém sabe ainda o motivo do porquê que está acontecendo isso no fornecimento de energia na cidade. Então, os moradores continuam em alerta e com medo de ter aí mais prejuízos em relação a essa questão da oscilação e também das quedas de energia que acontecem em Itororó, viu, Olga? Oi, Isabela, e vem cá, o que a Coelba está dizendo disso? Até porque os moradores reclamam, só que eu fico imaginando, gente, os comerciantes. Quem trabalha aí com refrigerador, né, tá com problema, porque ao invés de vender os produtos, ter um local seguro para condicionar esses produtos, estão aí tendo prejuízo também. Me diga, Isabela, o que a Coelba já falou aí sobre isso? Olha, nós entramos em contato hoje de manhã com a Coelba, que disse que já está analisando a situação para tentar entender o que está acontecendo em Itororó e disse que hoje mesmo, precisamente, o supervisor da área está lá tentando identificar e que vai continuar nos atualizando sobre a situação, mas por enquanto ainda não foi identificada a causa dessas constantes quedas e aí dessa baixa tensão que está acontecendo em Itororó e a gente segue acompanhando, não é isso, Olga?
Com certeza, até para saber o que a Coelba vai fazer com relação a esses prejuízos, não é, Isabela? Obrigada, então, pelas informações. E olha só, gente, uma brincadeira tem causado transtornos em toda a Bahia, ainda falando desse assunto de energia elétrica. As interrupções de energia provocadas por pipas presas na rede elétrica aumentaram mais de 140% no primeiro semestre deste ano. Segundo a Coelba, a região de Itabuna só perde para Salvador em ocorrências desse tipo. Isabela Freitas traz a reportagem para a gente. Joana já não aguenta mais as constantes quedas de energia no bairro dela. A dona de casa mora no Califórnia, em Itabuna. A energia cai constantemente, né? E ultimamente que tem caído mesmo bastante, né? E estão dizendo que é normal, né? Mas o pior é que nós corremos o risco de perder os aparelhos elétricos, né? Os aparelhos domésticos, de queimar. Essa também é a queixa de dona Maria Santos. Segundo ela, o problema já virou praticamente rotina e é mais comum no fim do dia. A boca da noite aí falta energia. Esse dia mesmo, o menino enganchou uma pipa ali, no fio ali. E aí faltou energia de noite. Aí a pessoa ligar para poder vir ajeitar o fio aí para poder ter energia. Segundo a Coelba, as brincadeiras com pipa têm comprometido o fornecimento de energia em Itabuna e em vários outros municípios da Bahia. De acordo com a empresa fornecedora de energia, restos de pipas enganchados nas redes elétricas provocaram 369 ocorrências de interrupção do serviço em todo o estado, entre os meses de janeiro a junho deste ano. 141% a mais em relação a igual período no ano passado, quando houve 153 ocorrências desse tipo. Salvador é a cidade que apresenta o maior número de interferências do fornecimento de energia por causa das pipas, seguida de Itabuna e Barreiras. O aumento realmente é muito expressivo de eventos nas nossas redes que causam interrupção, cuja a causa original, que a gente chama causa raiz, o motivo específico é pipa, mas a combinação da pipa, tá, enroscada no circuito elétrico, né, numa rede, né, como a gente chama, com vento, com chuva, estamos no período de inverno na nossa Bahia, né? Isso pode provocar curtos-circuitos, certo? Com consequentes desligamentos, né? O nosso sistema de proteção que a gente fala, no popular, aquela rua, aquele bairro vai ficar sem energia, com proteção. E também isso pode ter um agravo, não é? Ao tentar tirar essa pipa ao enroscar, né, o uso do cerol, etc., isso pode evoluir para um acidente, que não combina com brincadeira. A orientação é que essa brincadeira aconteça bem distante da rede elétrica, de preferência em áreas abertas. Essa é uma medida de segurança para evitar que o momento de diversão acabe colocando em risco a segurança das pessoas e também prejudique aí o fornecimento de energia elétrica. Pipa é uma brincadeira saudável, legal, mas sempre longe das redes, em lugares abertos como praias, parques, etc. Para informar sobre interrupções de energia ou situações com risco de acidentes, a exemplo de uma pipa presa na rede elétrica, o consumidor pode ligar para a Coelba no número 116. A seguir, os transtornos causados pela queda de energia em Morro de São Paulo foram quase 50 horas de apagão. E ainda um acidente na BR-367 em Santa Cruz Cabralha. Um carro bateu numa moto e 2 pessoas ficaram feridas. Todos os detalhes já já. Uma consulta pública pela internet foi aberta pela Prefeitura de Ilhéus. O objetivo é coletar sugestões para a construção do plano plurianual e para a lei orçamentária anual do município. E sobre esse assunto eu converso agora ao vivo com Roberval Alves, ele que é controlador geral do município de Ilhéus. Boa tarde, seja bem-vindo. Doutor Roberval, com relação a esse chamamento, né, que agora está sendo pela internet. Isso. Boa tarde, Olga. Boa tarde, telespectadores. A audiência pública ela vai ocorrer também presencialmente. Dada a situação causada pela pandemia da Covid, né, e que exige o isolamento social, e visando ampliar ainda mais,
prefeito Mário Alessandro, que comunga bastante as questões de transparência e visando atender também o plano plurianual, ele idealizou também, além da audiência pública, essa consulta eletrônica, de forma a abranger ainda mais a participação popular. Até porque os jovens também, né, trazer essa responsabilidade de fazer parte, de cobrar ações do município também do pessoal mais novo, né? Porque eu tenho informações, por exemplo, da ida das pessoas assim mais velhas, querendo saber a questão do município, que vão lá em plenária, inclusive. Então é importante esse chamamento também pela internet. E para ficar claro, doutor Roberval, com relação a esse plurianual, né, esse orçamento, essa lei orçamentária, explica um pouquinho para as pessoas que estão em casa. Por que é tão importante essa participação das pessoas? Sim, na verdade, o plano plurianual ele é o principal instrumento de planejamento. São, na verdade, 3 planejamentos, o plano plurianual, a LDO e a LOA. Né? O plano plurianual ele é instituído por lei, estabelece as ações e os gastos e os objetivos que o governo vai seguir ao longo dos próximos 4 anos. É através desse plano plurianual que as informações ali vão subsidiar a LDO e a lei orçamentária. Então, assim, a PPA, o plano plurianual, é um instrumento dele, nós vamos pegar subsidiar a lei orçamentária. E nesse plano plurianual devem constar questões muito importantes relativas, por exemplo, a transporte público, a sustentabilidade, né, meio ambiente, claro, saúde, educação. São pontos que vão mesmo e que são importantes, afinal de contas, 4 anos, né, pela frente aí. Sim, a ideia justamente do prefeito Mário Alessandro, e através desse formulário, que vai acontecer, como eu já tinha dito, a audiência pública, que já foi publicada, vai acontecer no dia 29, às 9 horas, no plenário da Câmara, mas, devido às medidas de segurança, não vamos poder ampliar muito, vão ter que existir algumas restrições. Então, visando ampliar e fortalecer também o controle social, né, e ouvir os munícipes para que eles possam sugerir ações para que possam ser implementados na comunidade, o prefeito adotou esse procedimento. Isso, que é importante também para a próxima gestão, que já pega no primeiro ano de gestão o plano anterior, viu, gente? Esse plano, ele é esquematizado no segundo ano de gestão, não é isso, Roberval? É o quadriênio, né? Ele, na verdade, ele é instituído para 4 anos e ele contempla o período de 2022 a 2025, ou seja, na próxima gestão, o primeiro ano ainda é regido por essa lei, né? Pelo plano plurianual. Estamos chamando essa responsabilidade também para o cidadão, gente. Vamos comparecer, vamos chegar junto, né? Sugerindo, cobrando, inclusive, porque pelo plano a gente sabe, por exemplo, quanto que vai ser destinado, de onde que vem os recursos. Então, é importante a participação das pessoas. Então, muito obrigada, doutor Roberval. Pois não, estamos à disposição e conclamando novamente os munícipes para essa participação, né? Que vai ser muito importante, como você mesmo frisou agora há pouco, porque a partir daí nós vamos ter os parâmetros necessários na área da educação, saúde, e o município vai seguir fortalecendo esse vínculo entre o governo e a população. Ok, obrigada pelas informações. Boa tarde. Boa tarde. Eu falo agora de um acidente na BR-367 em Santa Cruz Cabralha. Um carro bateu numa moto ontem à noite. As 2 pessoas que estavam na motocicleta ficaram feridas. Elas foram atendidas pelo SAMU e levadas para o Hospital Luiz Eduardo Magalhães, em Porto Seguro. Uma delas continua internada, mas o estado de saúde não foi divulgado. Segundo a polícia, além da moto, o motorista bateu o carro num poste. Neste momento aí, ele foi cercado por pessoas que presenciaram o acidente, está aí no vídeo. A polícia chegou e ele foi preso. A polícia informou que o homem estava bêbado.
Ele ainda vai passar por audiência de custódia e deve responder por lesão corporal no trânsito sob efeito de álcool, com agravante de não ter prestado socorro e ainda ter tentado fugir do local. Voltando a falar sobre problemas no fornecimento de energia elétrica, em Morro de São Paulo, no Baixo Sul, a energia já foi restabelecida. Foram quase 50 horas de apagão. Por causa disso, 3.000 turistas foram embora do local e comerciantes ficaram no prejuízo. Hoje o dia foi de faxina e de calcular as perdas após 3 dias sem luz em Morro de São Paulo. Esse comerciante tem mercadinhos aqui. A maioria dos congelados estragou, entre frangos e sorvetes. O prejuízo, segundo ele, foi de mais de R$30 mil, fora as vendas perdidas por não poder usar as máquinas de cartão. Uma perca mais ou menos de 80% de perca nas nossas vendas. Porque o que funciona aqui é os cartões, né? Todo mundo chega com cartão, Pix, essas coisas, mas nada disso estava funcionando. Então o nosso prejuízo foi assim incalculável. Na casa dessa moradora, a queda de energia fez ela perder as carnes que tinha comprado para o mês inteiro. Por causa da falta de energia, o abastecimento de água também foi interrompido e só foi retomado ontem à noite. Essa lavanderia só pôde reabrir hoje. Como a lavanderia precisa dos 2 serviços para funcionar perfeitamente, a gente ficou 2 dias sem funcionamento. Isso aí dá um prejuízo para a gente estimado em mais ou menos R$2 a R$3 mil. O apagão começou na segunda às 6 da noite e durou mais de 50 horas. Fabrício precisou usar uma vela para iluminar o caminho até os quartos. Apenas 2 clientes restaram depois que 18 hóspedes foram embora e alguns sem pagar. A gente tem que confiar na pessoa, né? Tentar fazer posteriormente, quando a energia voltar, entrar em contato com a pessoa, fazer um depósito, um Pix e acreditar nas pessoas. Esse restaurante só estava funcionando por causa de um gerador. Dos 1.000 estabelecimentos comerciais de Morro, apenas 10 têm o equipamento. Os geradores também foram importantes na parte da saúde. Nesse postinho, o atendimento só foi mantido a moradores e turistas graças a esse gerador, que também serviu para manter a refrigeração das vacinas contra a Covid-19. Desde segunda-feira, a vacinação foi interrompida aqui em Morro de São Paulo por conta do apagão. Segundo a Coelba, a falta de energia afetou os municípios de Cairu, onde fica Morro de São Paulo, Nilo Peçanha e parte da cidade de Taperoá. A queda de energia aconteceu depois que 4 estruturas da linha de transmissão sofreram danos num terreno de difícil acesso. Isso dificultou a chegada de equipamentos e causou atraso. Um local complexo de acesso, mata fechada. Vale ressaltar, acho que todo o empenho da distribuidora, desde o primeiro momento até o final, mais de 70 colaboradores em loco, eles estiveram envolvidos e engajados aí, vários maquinários pesados. De forma preliminar, o que nós temos foi uma intervenção externa que ocasionou o fato que, se não tivesse acontecido, a gente não teria perdido o nosso sistema aí, que energizava Cairu e as 3 cidades municipais e Morro de São Paulo. O secretário especial disse que vai acionar o Ministério Público para cobrar uma resposta desse problema. Eu espero que todo mundo faça a sua parte e que a justiça também faça os processos andar, porque aqui muitas pessoas já têm processos, mas demora muito tempo, não resolve, não anda. O Ministério Público também, não sei o que pode fazer, né, para fazer trazer o resultado final, que é punir os responsáveis, porque é inadmissível em 2021 nós termos problemas aí que parece que nós estamos na idade da pedra aqui. Para quem veio de longe só para conhecer o lugar paradisíaco, resta agora superar o perrengue com o que Morro de São Paulo tem de melhor. Agora que voltou, é só aproveitar mesmo. Delícia, praiazinha, aproveitar agora. Tão lindo, pode ter essa queda de energia assim não, muito prejuízo. E a seguir a gente vai falar de esporte e de solidariedade. Você vai conhecer um pouquinho da história e do trabalho de Jojó de Olivença. Ele foi bicampeão brasileiro de surf nos anos de 1988 e 92 e hoje ajuda crianças com um projeto em São Paulo. O intervalo é bem rapidinho, não saia daí não.
A gente volta com oportunidade de emprego para você que está em busca de um espaço no mercado de trabalho. As vagas são oferecidas pelo Cine Bahia, aqui de Itabuna. Vamos dar uma olhadinha, gente? Olha só, aqui no monitor tem uma vaga para auxiliar de carga e descarga com ensino médio completo. É preciso ter experiência de 6 meses, viu? Tem uma vaga para auxiliar de jardinagem com ensino fundamental completo, além de experiência, e é preciso morar aqui em Itabuna, hein? Tem uma vaga para recepcionista com ensino médio completo. É preciso ter inglês intermediário, além de 6 meses aí de experiência na carteira. Tem 2 vagas para servente de obras com ensino fundamental completo e experiência de 6 meses na carteira. 2 vagas para mestre de obra, ensino médio completo, experiência de 6 meses na carteira e experiência em obras de médio e de grande porte, disponibilidade, gente, para viajar, e tem uma vaga para técnico em edificações com ensino médio completo também. E aí você entra em contato aí com o Cine, né? E qualquer coisa, g1.com.br/Bahia, que a gente tem as vagas disponíveis por lá também. A abertura oficial das Olimpíadas acontece amanhã, mas o BMD já está em clima de esporte. Você vai conhecer agora um pouquinho da história e do trabalho do Jojó de Olivença, ele que foi bicampeão brasileiro de surf nos anos de 88 e 92. Depois de ganhar as ondas brasileiras, ele começou a ajudar crianças num projeto que leva cidadania por meio do surf. Surfistas de todo o Brasil conhecem o Jojó de Olivença. O nome dele é Jocélio de Jesus, mas ninguém chama essa lenda do surf assim. Jojó coleciona títulos. Ele foi campeão brasileiro 2 vezes nos anos de 1988 e 1992 e vice-campeão em 93. Comecei um processo de evolução, comecei a vencer alguns campeonatos aqui na região, comecei a viajar para fora do estado da Bahia. E aí fui cada vez mais longe. Meu primeiro título brasileiro veio em 88, 92 eu fui bicampeão brasileiro, em 93 eu fui vice-campeão brasileiro e consegui a vaga para competir no circuito mundial, lá hoje conhecido como WSL, né, onde estão ali os nossos Brazilian Storms, né, que hoje são a supremacia do surf mundial, né? Quando se fala em surf na Bahia, Olivença, em Ilhéus, é um dos locais que dominam o circuito. E Jojó escreveu um importante capítulo nessa história, sendo um dos pioneiros do esporte no sul da Bahia. Jojó nasceu em Olivença. Foi aqui que ele pegou as primeiras ondas e se apaixonou pelo surf. Comecei observando surfistas e tentava imitá-los, pegando com prancha de isopor, pedaço de madeira, tronco de jangada, pegava de jacaré também, né? E aí eu comecei o processo de pedir prancha emprestada. E era muito difícil naquela época, a prancha custa muito caro, o surfista é muito ciumento. E a primeira ondinha na espuma que eu fiquei em pé foi uma dose única para minha vida mudar completamente. Logo teve que se mudar da Bahia por causa das competições. Foi em Guarujá, interior de São Paulo, que encontrou uma oportunidade de ajudar crianças carentes com o surf. Em 2007, criou a ONG Projeto Ondas, com o objetivo de ir além da preparação do atleta, mas com foco em formar cidadãos conscientes e responsáveis. E a ideia é utilizar o surf como instrumento de apoio à educação e à inclusão social, com 3 pilares principais. Onda esportiva, que vem o surf como base, né, como força catalisadora e de atração. O Ondas do Saber, que é o reforço escolar com o multiletramento, né? Ondas da Convivência, que é um trabalho de assistência para as famílias, e 2 outros programas que caminham junto com todos os outros, né? Que são o Onda Ecológica, que é a questão do meio ambiente, essa coisa da preocupação, da educação ambiental, e o Surfando Valores, que são um programa importantíssimo onde a gente fala de direitos e deveres, né, de resgate e fortalecimento de valores éticos e de cidadania. O projeto já atendeu mais de 500 crianças carentes e em situação de vulnerabilidade social. Por isso, Jojó quer trazer o projeto Ondas para a terra natal dele, Olivença. O surf transformou a minha vida, né?
Então, o que fazer com toda essa experiência, né? Então, de uma maneira que eu possa devolver para o esporte tudo aquilo que eu recebi, né? De graça. E queremos... Maravilha, hein? Uma ótima tarde para você. Bahia Meio-Dia. Oferecimento Cipolate é pra você. E Santa Casa de Itabuna.